Bom, e os casos confirmados, a ocupação dos leitos do HCB e também o óbito registrado aqui em Cachoeira do Sul na semana passada são dados preocupantes que podem mudar tudo no município a partir de amanhã. Isso porque, por enquanto, a gente segue na bandeira vermelha e a gente vai falar agora, ao vivo, com a Thelma Tomás, sobre esse assunto, né, que toma conta aqui de Cachoeira do Sul. Thelma, boa tarde. O município ingressou efetivamente com um recurso para reverter essa situação? Boa tarde, Nunes. Boa tarde a você que nos acompanha em casa pelo NT Sul. Sim, pressionado principalmente pelos setores representados do comércio, o prefeito Sérgio Gnatti e a M-Centro Serra, que é a associação que representa a boa parte dos municípios aqui da região 27, a qual Cachoeira faz parte, impetraram, então, uma argumentação junto ao governo do estado solicitando que essa classificação seja revista. Foram muitos os recursos apontados pelo governo do estado até o dia de ontem. Pelo menos 59 recursos chegaram ao Comitê de Análise de Dados da Covid-19 no governo do estado do Rio Grande do Sul, e os resultados serão anunciados hoje à tarde pelo governador Eduardo Leite, que vai contrapor aquelas questões que julgarem ser necessárias. No caso de Cachoeira do Sul, a base dessa defesa é a ocupação de leitos estaduais, que é um dos indicadores determinantes no que diz respeito à classificação de risco das bandeiras instituídas pelo distanciamento social controlado no estado do Rio Grande do Sul. Cachoeira recebe pacientes de todo o estado porque tem gestão plena em saúde e, portanto, desde o início deste processo, estava ciente de que seria uma base de sustentação no apoio à ocupação de leitos em todo o estado do Rio Grande do Sul, principalmente no que diz respeito a leitos de UTI. E foi isso que foi apontado. A gente separou até o mapa aqui de classificação de Cachoeira do Sul, para que o pessoal em casa também consiga acompanhar. Tem dois indicadores apontando aí para uma nota mais baixa, que é a classificação preta, que diz respeito, então, à ocupação de leitos no estado e diz também respeito à projeção de leitos, a projeção de óbitos para os próximos dias. Esses dois indicadores pesaram na classificação vermelha para Cachoeira do Sul, que teve uma melhora em 4 outros indicadores dentre os 11 subdivididos. A argumentação vai ser de que não sejam contabilizados, então, Daniel Nunes, os leitos ocupados por pacientes vindos de outras cidades que não integram nem a micro e nem a macro região e, portanto, comprometem a nota de Cachoeira. E se esse recurso não for acolhido pelo governo do estado, a partir de amanhã o comércio não essencial fecha e há uma redução drástica na ocupação dos espaços pelas pessoas que trabalham em serviços essenciais, ou quer dizer, dos trabalhadores, da força de trabalho de uma maneira geral. Há uma redução drástica aí para conter, que é as estratégias que o governo do estado acredita serem mais eficientes, a circulação de pessoas e, portanto, a disseminação do coronavírus. Bom, eu quero perguntar para a Thelma agora sobre o vídeo que foi gravado ontem pelo prefeito Sérgio Gnatti, né? Esse vídeo que foi publicado nas redes sociais, inicialmente da prefeitura, depois replicado pelos veículos de comunicação. O prefeito se diz injustiçado, né? Sente que a cidade de Cachoeira do Sul está sendo injustiçada justamente por esse fato, por esse fator, vamos dizer assim, de que o município recebe pacientes de toda a macro-região, até de fora, e, por fim, o município termina sendo penalizado por isso. E aí, Thelma? Pois é, esse é um dos argumentos que 27, pelo menos 27 das organizações, das associações, têm utilizado para controlar o número de penalizações que o governo do estado tem imposto aos municípios. Inclusive, este é a bandeira que tem sido defendida desde o início das reuniões aqui do Comitê de Enfrentamento ao Covid, porque Cachoeira, que presta um serviço ao estado, está sendo penalizada no que diz respeito à restrição para atividades econômicas. O prefeito fez esse vídeo, encaminhou em redes sociais para assessorias de comunicação, para os veículos de comunicação da cidade, publicou nas redes da própria prefeitura, mostrando que está se mexendo em defesa daquilo que os cachoeirenses têm também demandado, que é a manutenção dos serviços de comércio abertos. A gente separou um trechinho aí em que Gnatti manifesta a sua contrariedade com os critérios. Nossa nota melhorou em relação à nota da semana passada. Tal foi o esforço que fizemos. Mas fomos surpreendidos pelo governo do estado em nos recolocar na bandeira vermelha. Não pode. Nós estamos atendendo
muitos casos de Covid de outras regiões, que não a nossa macro-região. E é injusto a penalização, piorar a nossa nota, porque nós atendemos pacientes de outras regiões. A população toda está cobrando isso. Não é certo. Atenderemos sim os Covid de todas as regiões, de todo o estado, não tem problema nenhum. Agora, porque temos que atender. Agora, nos piorar a nossa nota, isso não é justo. Nós por 0,2 nos colocaram para a bandeira vermelha. Mas nós não vamos parar por aí, nós vamos continuar lutando. Nós queremos que todos os cachoeirenses sintam que o Poder Executivo, que o prefeito Gnatti, a sua equipe, a equipe médica, a equipe de saúde, todos nós estamos imbuídos de melhorar a situação dos cachoeirenses da sua região, que nós temos responsabilidade. Aí, portanto, Sérgio Gnatti, prefeito de Cachoeira do Sul, né, manifestando a sua insatisfação, vamos dizer assim, com a bandeira vermelha para Cachoeira do Sul, e ele considera aí vários argumentos. Thelma, eu sei que você traz informações que são objetivas, né, obviamente, que é a característica do jornalismo, mas eu vou te fazer uma pergunta subjetiva, que é o que está todo mundo perguntando hoje. Você está acompanhando muito tempo já essa questão das bandeiras, do distanciamento aqui no Rio Grande do Sul, certamente você tem propriedade para falar. Na sua opinião, né, enquanto repórter, enquanto alguém que está acompanhando isso assim diariamente, tem chance de Cachoeira do Sul reverter essa bandeira e reverter, vamos dizer assim, esse endurecimento das regras? Daniel Nunes, nós falávamos na sexta-feira sobre a força política que poderia mobilizar e mudar a postura do governo do estado no que diz respeito aos critérios do distanciamento social. Não vejo isso acontecendo porque ele teria que abrir mão para todos os prefeitos que demandassem por meio deste argumento. E hoje a gente tem 90% do estado classificado em bandeira vermelha, o que significa que realmente existe um problema grave na ocupação de leitos, na capacidade de atendimento e na ampliação de casos. Isso é inegável e a gente tem acompanhado aqui diariamente não só os números de Cachoeira do Sul, como os números do estado. Além disso, embora haja uma rebelião, digamos assim, de prefeitos em função da pressão do comércio, que realmente é uma preocupação para a geração de emprego, de renda e a própria manutenção dos cofres públicos, que invariavelmente recolhe ICMS e todos os impostos decorrentes da circulação de dinheiro nas cidades, a preocupação hoje do governo do estado tem sido sempre muito focada na capacidade de atendimento e diminuição de óbitos, o que não está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente tem visto números crescendo expressivamente, mas tem uma novidade prestes a acontecer. Os prefeitos estão insatisfeitos com as determinações do governo do estado e o governo está repensando a responsabilização e deve apresentar mudanças nos critérios do distanciamento social, passando então a bola, como a gente diz, para que os prefeitos comecem a administrar as restrições. Logo, o ônus político, que é uma das maiores preocupações, principalmente neste que é um ano eleitoral, ficaria a cargo dos prefeitos. O estado do Rio Grande do Sul ofereceria a estrutura técnica de orientação, seguiria a classificação de bandeiras, mas ali, se você pretende abrir o comércio e se responsabiliza pelos danos decorrentes dessa situação, a bola será sua a partir dos próximos 10 dias. Ao longo desta semana, o governo do estado traça uma estratégia junto com 27 associações dos municípios das regiões pré-determinadas nesse modelo de distanciamento social, onde deve ser anunciada esta mudança. Porque se os prefeitos estão insatisfeitos e estão responsabilizando o estado, o governador Eduardo Leite pretende mudar o jogo. Tem aí então uma faca de dois gumes, né? Há um bônus para os prefeitos, porque poderiam abrir, flexibilizar um pouquinho as regras. Por outro lado, há também um ônus, porque se errarem o passo, no sentido de flexibilizarem e terem problemas nos seus municípios, não há responsabilização para o governo do estado. A culpa é do prefeito, né, Thelma? Obrigado pelas informações. Isso aí. Obrigada, Nunes. Uma boa tarde. Igualmente.